mais afeta a memória, mais especificamente? A memória é sono. Todo mundo fala isso, né? Sono, alimentação. Então, a gente tem estudos já mostrando que a alimentação hipercalórica, com muito açúcar, afeta diretamente. Inclusive, tem uma linha de abordagem que diz que o Alzheimer seria uma diabetes tipo 3. Então, o terceiro tipo de diabetes seria o Alzheimer por conta dessa questão da insulina, porque também tem insulina no encéfalo, com outro tipo de função e tudo, mas também existe. Então, que essa alimentação tem muito estudo do eixo cérebro-intestino, também falando sobre o autismo. Inclusive que a incidência maior de autismo tem a ver com a nossa comida super industrializada. O consumo aumentado dessa comida industrializada. Eu até fiz uma live com uma neurologista, com uma nutricionista, que ela falou muito sobre isso. Porque a gente tem muito estudo agora mostrando essa relação, dessa ligação que a gente tem entre o nosso intestino, a nossa microbiota e o cérebro. Então, isso afeta muito. Alimentação também, o cansaço, exercício físico e, principalmente, vamos pensar que o nosso cérebro, didaticamente, entre aspas, é um músculo. Quando eu tenho neuroplasticidade, o que isso significa? Que eu consigo moldar esse cérebro. Então, do mesmo jeito que eu vou lá na academia e eu treino meu bíceps e eu cresço meu bíceps, fico com meu bíceps mais forte, eu consigo fazer isso com o meu cérebro. Quanto mais eu utilizar o meu cérebro, quanto mais atividade intelectual eu tiver, melhor vai ser o meu desempenho naquilo. Quanto mais eu faço, melhor eu desenvolvo. Então, quer treinar a memória? Joga o jogo da memória. Tem um monte de aplicativo hoje em dia para você ficar ali isso treinando. Funciona. Até porque os aplicativos, eles vão aumentando o nível. Então, quando você atinge ali um platô, ele vai aumentar o nível de dificuldade. Ele vai aumentar o nível de dificuldade. Principalmente, eles trabalham com uma memória específica, que é a memória de trabalho. Que é uma memória que a gente usa, a memória operacional, a memória de trabalho, são essas pequenas informações que a gente precisa manipular para executar uma tarefa. Tipo um código de barras do banco que você memoriza aqueles números para pagar uma conta. Depois você não vai mais lembrar. Mas para pagar aquela conta, é muito essencial que você tenha essa memória de trabalho ali atuando certinho. Até porque depois ela pode se tornar uma memória de longo prazo. Então, os aplicativos, eles trabalham muito essa memória. Então, ele vai te passar uma sequência numérica e depois vai querer que você fale os números de trás para frente. Usando a ordem inversa. Depois vai acender luz. Tem o Gênios, lembra desse jogo? Hoje em dia tem aplicativo. Isso. É ótimo para atenção. É um jeito de você treinar a atenção. Inclusive, hoje a gente tem ferramentas que são treinamentos cognitivos. E quando você me perguntou da cerebral, vou falar disso, tá bom? Boa. Quando começou a pandemia, eu fiquei meio desesperada, assim. E aí eu falei, nossa, meu Deus, como é que vai ser tudo isso? Porque, caramba, estava meio assustada, não sabia como é que ia ser. Eu tinha a possibilidade de atender os pacientes online, mas o meu grande medo era que as pessoas saíssem, né? Começassem a não fazer mais a terapia, enfim, né? Tipo, eu vou me focar aqui em guardar dinheiro para comer e não quero mais nada. Eu achei que a gente ia viver como se fosse uma guerra, assim, na época. Eu também. E aí eu cheguei pro meu marido e falei assim, nossa, vai acabar tudo, não sei o quê. E aí a gente resolveu, juntos, na época eu tinha acabado de fazer um curso para me especializar em ser uma treinadora. Posso falar o nome? Pode. É o nome de uma marca, pode? Pode falar, claro. Cogmed. É uma ferramenta sueca que foi desenvolvida, que é um treinamento de memória operacional. E eu tinha me especializado nisso, por quê? Porque eu ia usar isso como recurso para os meus pacientes. Eu não queria chegar para a pessoa e falar, você tem TDAH. Beijo. Tchau, tchau. Sabe? Eu queria ter uma solução. E a gente tem isso daqui de solução para te apresentar. Então, eu queria ter um depois com esse paciente.
E aí eu fui atrás desse depois, de como que eu podia instruir o meu paciente, o que eu podia trazer que é o que eu te falei lá, de reabilitação neuropsicológica. Eu reabilito esse meu paciente quando alguma dessas funções cognitivas ela está abaixo do esperado, e eu vou treinar esse cérebro através da neuroplasticidade para que ele tenha uma resposta mais adequada. Então, é assim que eu faço uma reabilitação. Vamos usar isso numa cirurgia? O paciente fez uma cirurgia, removeu um tumor e, de repente, isso afetou a memória dele. E aí a gente vai trabalhar a memória em reabilitação neuropsicológica para que ele consiga, através da neuroplasticidade, melhorar aquela capacidade cognitiva. Demais isso. E o Cogmed foi um treinamento que eles desenvolveram para TDAH. E depois deu muito certo. É uma ferramenta, como se fosse um joguinho. É um joguinho, você joga lá na internet. E aí os alunos começaram a ir muito bem. E eles falaram assim, nossa, e se a gente der para todo mundo? Será que quem não tem TDAH também vai melhorar? E aí eles viram que sim. E aí, na época, muitos neurocientistas foram contra, né? Se opuseram. E eles colocaram esses neurocientistas juntos ali no projeto. Pô, vem cá ver, não sei o quê. E muitos deles disseram, poxa, é possível realmente treinar essa memória de trabalho, deixar ela mais potencializar essa memória de trabalho. E aí eles começaram a usar a ferramenta para empreendedor, atletas de alta performance, enfim, uma gama de pessoas. A pessoa que quisesse performar vestibulando, cognitivamente melhor, né? Concurseiros, tudo isso. E eu tinha acabado de fazer isso, a ferramenta estava pronta, né? Eu precisava, é obrigatório que você tenha um tutor, não é algo que você pode entrar e fazer. Você precisa ter alguém como se fosse o seu personal trainer, que vai lá treinar com você. Você não pode fazer sozinho, diferente. É uma academia para o cérebro, mas você precisa estar acompanhado de um professor. E eu tinha acabado de fazer a formação para ser uma professora. E aí a gente começou a fazer um monte de vídeos sobre isso. A gente começou a falar de funções cerebrais para que as pessoas entendessem. Porque quando a gente fala didaticamente, a gente separa, né? Isso daqui é isso. Mas, na verdade, tudo funciona junto. Então, dá um efeito dominó. Se você melhora a sua memória, se você melhora a memória operacional, você vai melhorando a sua memória de longo prazo, vai melhorar a sua capacidade atencional, vai melhorar a sua memória, vai melhorar a sua flexibilidade de raciocínio, o controle inibitório, uma coisa vai englobando a outra. E aí, no fim, a ferramenta acabava que englobava uma série de questões e a gente começou a, primeiro, trazer uma instrução para o público sobre o que era aquilo. E depois, de que jeito que ter aquilo melhorado faria uma diferença na performance, no dia a dia, para todos. Então, a gente não focou só em criança com TDAH, a gente focou em todo mundo. E a gente fazia vídeo de domingo a domingo. Meu marido é publicitário e ele editava todos os meus vídeos. Então, a gente chegava na agência de domingo, gravava. E ele ficava a tarde inteira editando vídeo, assim, fazendo capa, subindo tudo, não sei o quê. A gente achou que a gente ia ficar muito milionário, que a gente ia ter que contratar uma equipe. A gente não vendeu tudo que a gente imaginou. Mas a gente foi indo muito bem, assim, no Insta e tal. Fomos crescendo e tal. Né? Consegui chegar a 200 mil seguidores. E aí eu fui hackeada. Aí eu perdi o meu Instagram, então eu tive que começar de novo. E aí eu coloquei outro nome, enfim. E aí eu comecei o trabalho de novo de formiguinha. E hoje já não tanto voltado para essa parte de vender essa ferramenta, porque as coisas normalizaram, o consultório, né? No fim, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui manter os pacientes, enfim. Eu estava, na época da pandemia, eu estava no final da minha formação, da minha pós-graduação. Então, estava tudo ali, tudo muito junto. Então, atrapalhou o estágio, atrapalhou tudo. E para avaliação neuro, a gente até consegue fazer uma parte online, mas tem uma outra parte que necessariamente precisa ser presencial. Então, eu precisaria ter esse contato com o paciente. Ele precisaria ir até o meu local de trabalho. E naquela época tinha muita gente que não saía de casa por nada, né? Total. E aí, depois que você identifica quais são, o que aquela pessoa pode talvez estar abaixo da média ali, qual que é o processo para ir ajustando? Você disse que tudo volta meio que para a memória de trabalho, né? Certo? Tá. E aí, como é que se melhora isso, assim?
Tá. Tem o sono, tem a alimentação, mas qual que é o processo? Nem tudo volta para a memória de trabalho, tá? Ela é uma parte que a gente usa para o resto. Então, a atenção é a nossa primeira função psicológica superior. Para eu poder manter uma conversa, eu preciso prestar atenção naquilo que você está me falando. Então, se eu não tenho uma atenção muito boa, provavelmente eu vou prejudicar aquela minha memória de trabalho, a minha memória de curto prazo, a minha memória de longo prazo, a minha flexibilidade. Vai desencadeando em cadeia, porque, né, se eu não estou prestando atenção, talvez eu perdi informação. Faz todo sentido. Então, depois a gente tem as outras funções. O que eu quis te dizer naquela hora é que quando a gente tem uma função, se a gente melhora uma coisa, a gente melhora a outra. Às vezes você foi só treinar o bíceps. Mas o simples fato de você ter que subir, descer o peso, agachar, você melhorou a perna. Uhum. E talvez não tenha sido intencional, mais ou menos isso, tá? Finge que você precisou pegar um peso ali para colocar. E sua ideia nem era de treinar ali perna, mas você começa a perceber que sua perna também acabou ficando um pouco mais firme, porque você, enfim, faz um agachamento para poder fazer o seu exercício de braço. Mais ou menos isso, assim. Então, uma coisa melhora a outra. Depois que a gente faz, na própria avaliação, tem uma sugestão. Então, eu já faço um encaminhamento para esse paciente. Por exemplo, se ele tem uma questão emocional, então eu vou recomendar que ele faça uma psicoterapia para que ele possa trabalhar as questões emocionais dele e com isso ele possa, enfim, ter uma vida melhor. Se ele tiver alguma função, né, cognitiva mesmo, eu vou sempre pedir um acompanhamento com o neuro. Geralmente o paciente já está acompanhando com o neuro e o neuro me pede uma avaliação. Mas se, eventualmente, às vezes vem pela escola. A escola acha que a criança tem TDA e realmente a gente viu ali que tem uma dislexia. Aí eu vou pedir para que ela faça um acompanhamento com um neurologista que vai acompanhar essa criança e aí ele vai ver se precisa ou não usar uma medicação, no caso de uma patologia que use medicação, e que ela faça uma reabilitação neuropsicológica. Então, ela vai fazer como se fosse uma terapia, só que com um neuropsicólogo. Para justamente fazer isso que a gente falou, treinar aquela habilidade específica ali. Então, ela vai fazer uma terapia voltada para a parte cognitiva, mesmo para aquela função cognitiva. Se for uma questão cirúrgica, também vai ter que fazer o acompanhamento com o neuro. Se for só comportamental, psicoterapia. Às vezes a gente pede para que faça acompanhamento com um nutricionista, aí eu faço uma série de sugestões ali. E eu gosto de deixar no meu laudo, assim, especificamente, eu gosto de deixar umas dicas, assim. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que funciona muito bem para quem tem dislexia e que o paciente vai se beneficiar se tiver aqueles comportamentos. Então, eu gosto de listar aquilo. Procura, por exemplo, quando você for ler alguma coisa, usar um aplicativo de celular que faça a leitura para você. Então, você vai acompanhar com alguém lendo, porque você não tem... Você consegue ter maior absorção de conteúdo se você estiver ouvindo. E aí, se você acompanha junto ouvindo. Então, eu dou alguma diquinha, assim, de algo que a gente já sabe, que funciona para todo mundo, que já foi testado. E aí, a pessoa vai para o encaminhamento. E, às vezes, não é nada, né? No caso do Mineirinho, ele quis continuar, porque ele queria... manter umas estratégias até mais para a questão empresarial e tudo mais. Então, ele quis manter aí com uma reabilitação neuro mais trabalhada para essa questão dos focos dele, mas talvez seria uma pessoa que não precisaria. E alguns vão para algum tipo específico de tratamento porque precisa. Uhum. Quando eu te falei da cirurgia... o que é importante? Por que a gente precisa avaliar um paciente para cirurgia? Lógico que quando a gente fala de um acidente, de um trauma, não dá tempo de fazer isso, né? Porque às vezes aquele paciente já chegou no hospital, ali já está com o crânio machucado, não tem jeito, precisa entrar para cirurgia. Mas sempre que você sabe que você vai operar aquele paciente, que você vai abrir o crânio dele, é legal que você faça uma avaliação porque você consegue entender como que ele estava e depois como que ele ficou depois daquela cirurgia. Então, depois de um período, lógico, de operado, você consegue entender se ele teve uma melhora, se aumentou o desempenho, se piorou, se teve alguma coisa. E também, quando a gente fala de região de tumor, os neurologistas eles precisam saber qual é o hemisfério dominante da pessoa, para que eles consigam entender de que forma que eles vão se comportar ali na hora de operar o paciente. Como assim? A gente tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. E aí tem pessoas que o hemisfério dominante é o direito e pessoas que o hemisfério dominante é o esquerdo. E a gente só consegue saber isso fazendo avaliação.
Não dá, não é uma coisa que dá para falar assim, o seu é tal. Mas isso é um ponto importante para neurocirurgia. Então, geralmente, os neurologistas, eles especificam isso no encaminhamento. Atender o paciente, avaliação neuropsicológica completa, relatar hemisfério dominante. Eles pedem isso na avaliação para entender. Por quê? Porque às vezes o tumor está do lado esquerdo e você tem o seu hemisfério dominante do lado esquerdo. E aí eles vão tirar menos, eles vão raspar menos a lateral ali do tumor para tentar danificar menos aquele hemisfério dominante da pessoa. Enquanto que se o seu hemisfério dominante é o oposto, eles vão ter uma margem maior de raspagem. Entendi, fica mais fácil trabalhar. Eles têm um pouco mais de liberdade, digamos assim, né? Entre aspas também, mas sim, eles acabam tendo uma liberdade maior. Então, isso também é uma questão importante. Você consegue entender ali para uma neurocirurgia qual é o hemisfério dominante desse paciente, isso faz diferença. Então, por isso que a gente faz a avaliação. O hemisfério dominante, ele muda o tipo de comportamento que uma pessoa pode ter? Eu já ouvi dizer que pessoas do hemisfério direito, canhoto, tem essas coisas, é mentira? É mentira, tá? Não muda, tanto é que se mudasse seria muito fácil, né? A gente conseguiria bater o olho e falar, fulano é o hemisfério dominante, né? E tal. Mas não, você precisa avaliar justamente para isso, porque você precisa ver ali, através daquele QI, lembra que eu te falei que tem o de execução e tem o verbal? Dependendo dos seus valores dentro daquilo que juntou uma série de atividades que você fez aqui para você chegar naquele número, que você vai saber qual é o hemisfério dominante. Então, se a pessoa tiver um QI de execução maior, né? Ou se ela tiver um QI verbal maior. E aí, para isso, você fez um monte de atividade. Então, não vai mudar nada, assim. Só para um neurocirurgião. Para nós, não muda nada, assim. Tudo igual.